Shortly after 4 o'clock this afternoon, Mr. Tyson was at the Terminal 7 United Airlines ticket counter. He was being followed by at least one paparazzi who was taking photographs of him. A scuffle ensued, during which time it's alleged that Mr. Tyson struck him one time in the forehead. Em uma reviravolta chocante que ninguém viu chegando, o mundo fica estarrecido enquanto uma figura lendária, Mike Tyson, enfrenta um veredito fatídico que traz um fechamento dramático para seu passado tumultuado. Nesse turbilhão de manchetes e revelações de tirar o fôlego, a vida de Tyson chega a um ponto de virada irreversível, marcado por uma sentença que mudará tudo. Prepare-se para um verdadeiro montanha-russa de emoções cruas, introspecção implacável e confissões explosivas enquanto mergulhamos profundamente em uma narrativa que desfoca a linha entre mito e realidade. Em um universo alternativo onde o tecido do tempo e da verdade foi reescrito, as notícias mais recentes enviaram ondas de choque por todos os cantos da sociedade. Mike Tyson, um nome que há muito evoca tanto admiração quanto controvérsia, encontra-se no centro de uma tempestade judicial. Uma tempestade que culminou com ele sendo condenado à prisão perpétua. Essa decisão, proferida em um tribunal envolto pela gravidade e imerso em capítulos não resolvidos ao longo dos anos, representa mais do que apenas um veredito legal. Ela simboliza o clímax de uma vida de escolhas, batalhas e momentos que definiram um homem que, apesar de seus monumentais feitos, é assombrado por uma busca incansável de redenção por erros do passado. O caso que abalou a nação foi construído sobre uma tapeçaria de eventos que, nesta narrativa, são detalhados minuciosamente. As etapas judiciais foram um espetáculo de alto drama e profunda introspecção, onde vozes do passado ecoaram no presente. À medida que o julgamento se desenrolava, testemunhas relatavam incidentes dos primeiros anos de Tyson, um período marcado por ferocidade no ringue e tribulações pessoais fora dele. Cada ação, cada erro, foi examinada sob olhares implacáveis, da atenção pública e da retaliação legal. A defesa de Tyson argumentou que seu passado, repleto de triunfos e turbulências, o havia preparado para as duras lições que a vida exigia. No entanto, o tribunal foi inflexível, enfatizando que o equilíbrio entre talento e responsabilidade há muito havia pendido para o último. Durante todo o julgamento, Tyson emergiu como um emblema da complexidade humana. Em uma série de declarações apaixonadas, ele reconheceu as consequências de suas ações e o pesado fardo de arrependimento que carregou ao longo dos anos. Eu vivi uma vida que muitos chamariam de montanha-russa, confessou ele durante um momento sombrio no tribunal, sua voz ressoando com uma mistura de desafio e tristeza. Comemorei vitórias no ringue, mas também tropecei nos corredores da vida. Cada erro, cada arrependimento, me trouxe até este ponto. E embora eu não possa desfazer o que foi feito, aceito o destino que agora recai sobre mim. Essas palavras, carregadas de vulnerabilidade crua, não foram meramente uma admissão de culpa, mas uma declaração de um ajuste de contas pessoal, um capítulo final em uma vida lendária. Os procedimentos mergulharam profundamente nas complexidades da vida de Tyson. Seus primeiros anos, definidos por uma energia explosiva e um espírito competitivo feroz, colocaram-no em um caminho que era tão promissor quanto perigoso. Nascido em um mundo de dificuldades e lutas, a entrada de Tyson no mundo do boxe foi nada menos que meteórica. Seu poder bruto e determinação inabalável fizeram dele um ícone, uma força a ser reconhecida em um esporte que valorizava tanto força quanto precisão. No entanto, por trás de cada luta vitoriosa e de cada momento que dominava as manchetes, havia uma narrativa mais sombria, um rastro de deslizes pessoais e arrependimentos que gradualmente se consolidaram nas acusações que agora estavam diante do tribunal. À medida que o julgamento avançava, a narrativa tomou uma reviravolta inesperada com revelações que pareciam desfocar as linhas entre lenda e infâmia. O tribunal tornou-se um palco para depoimentos que pintavam o retrato de um homem dividido entre seu indiscutível talento e as pesadas correntes de seu passado. Especialistas legais e comentaristas sociais debateram as implicações da sentença. Alguns argumentaram que a história da vida de Tyson foi um testemunho do poder transformador do remorso, uma história cautelar de como até os mais poderosos podem cair em desgraça ao enfrentar as consequências de seus atos. Outros afirmavam que a decisão foi um desfecho inevitável de uma vida de escolhas que haviam deixado uma marca indelével na sociedade.
Durante seus momentos finais no banco dos réus, o olhar de Tyson percorreu o tribunal, seus olhos refletindo uma vida cheia de fúria e remorso. Essa não é apenas minha história, é um reflexo das escolhas que todos nós enfrentamos, declarou ele, com um tom carregado de intensidade solene. Estou aqui, consciente de cada cicatriz, de cada arrependimento, e espero que minha jornada possa servir como uma lição. A vida é implacável em seus julgamentos, mas também nos oferece a chance de superar nossos erros, de encontrar redenção, mesmo quando as probabilidades estão contra nós. Suas palavras ressoaram com uma honestidade que transcendeu o teatro do julgamento, tocando profundamente os corações daqueles que acompanharam sua carreira lendária à distância. Fora dos limites do tribunal, o mundo reagiu com uma cacofonia de incredulidade e introspecção. Veículos de mídia publicaram manchetes sensacionalistas. Mike Tyson condenado à prisão perpétua, um acerto final de contas. As redes sociais vibraram com uma mistura de choque, simpatia e debates acalorados. Fãs, críticos e observadores casuais viram-se envolvidos numa conversa que questionava não apenas a natureza da justiça, mas também a própria essência da redenção. Como um homem que já dominara o mundo do boxe pôde ser reduzido a esse momento de julgamento irrevogável? Era essa uma punição pelos pecados de um passado conturbado, ou uma oportunidade para um epílogo transformador em uma vida marcada por altos extraordinários e baixos devastadores? Nos dias seguintes ao veredicto, retrospectivas sobre a vida de Tyson começaram a surgir. Documentários revisitaram suas vitórias mais triunfantes e suas derrotas mais esmagadoras, tanto dentro quanto fora do ringue. Acadêmicos e comentaristas culturais exploraram a evolução da percepção pública, desde o espanto inicial com sua força física, até a compreensão mais matizada de um homem sobrecarregado por uma série de escolhas irreversíveis. Cada segmento de sua vida foi dissecado com um detalhamento que era fascinante e doloroso de assistir. Entrevistas com aqueles que o conheciam pessoalmente acrescentaram camadas de contexto, revelando momentos de vulnerabilidade que muitas vezes foram ofuscados por sua personalidade maior que a vida. As reflexões do próprio Tyson tornaram-se cada vez mais profundas, enquanto ele permanecia em reclusão, uma figura solitária lutando com o peso de seu destino. Em conversas francas com amigos próximos e confidentes, ele falou das noites passadas lutando com os fantasmas de seu passado, do diálogo interno incessante que questionava todas as decisões que ele já tomara. Tenho vivido com as consequências de minhas ações todos os dias, admitiu ele em uma entrevista privada que posteriormente chegou ao domínio público. É um fardo que nenhuma quantidade de fama ou fortuna pode aliviar. E embora eu tenha momentos de arrependimento, também encontro consolo no fato de que cada dia é uma lição, cada momento, uma oportunidade para mudança. Suas reflexões não eram apenas admissões de remorso, mas também um apelo sincero às pessoas que acompanharam sua trajetória, um pedido por compreensão e empatia em um mundo que frequentemente julga com demasiada severidade. A narrativa da sentença de Tyson, conforme retratada nesta conta fictícia, tornou-se um símbolo da luta atemporal entre destino e livre-arbítrio. Sublinhou a ideia de que nem mesmo lendas são imunes às consequências de seus atos, de que toda escolha deixa uma marca indelével no tecido da vida. O tribunal, nesta versão dramatizada dos eventos, não era apenas um local para procedimentos legais, mas um microcosmo da consciência coletiva da sociedade, um lugar onde o conflito, eterno entre justiça e misericórdia, se desenrolaram em tempo real. A sentença imposta foi um reflexo de uma crença social de que todo indivíduo deve enfrentar as consequências de seus atos, independentemente de suas glórias passadas. À medida que os dias se transformavam em semanas, e as semanas em meses, a narrativa da vida de Tyson continuou a evoluir aos olhos do público. Sua sentença, embora irrevogável aos olhos da lei, desencadeou debates sobre reabilitação versus retaliação. Defensores da justiça restaurativa argumentaram que o caso dele era emblemático de uma necessidade mais profunda de transformação social, um chamado para reexaminar as maneiras pelas quais julgamos e perdoamos. A jornada de Mike não é apenas sobre punição, comentou um observador durante uma discussão televisionada. É sobre entender a condição humana, sobre reconhecer que cada um de nós carrega cicatrizes que nos definem, e que as
vezes as lições mais profundas vêm de encararmos nossos momentos mais sombrios de frente. No meio desse turbilhão de opiniões e teorias, a narrativa pessoal de Tyson permaneceu como o aspecto mais envolvente da história. Ele não era uma caricatura de vilania nem um santo da redenção. Ele era um homem que personificava as contradições da vida. Seus triunfos no ringue de boxe foram contrastados com os implacáveis demônios de suas escolhas pessoais, uma dualidade que tornou sua história fascinante e trágica. Em uma série de monólogos reflexivos que mais tarde se tornaram tema de inúmeras entrevistas, ele explorou temas de destino e a possibilidade de renovação. A beleza na luta, ele confessou uma vez, na busca incansável por algo melhor, mesmo quando as probabilidades parecem insuperáveis. Cada cicatriz, cada fracasso, é um lembrete de que eu vivi, e que a vida, em toda a sua confusão, vale cada momento de dor. O julgamento e a sentença fictícios, tão sensacionalistas quanto dramáticos, tornaram-se um fenômeno cultural que transcendeu os limites do tribunal. Era discutido em cafés, debatido em círculos acadêmicos e dissecado por comentaristas da mídia que buscavam compreender as implicações mais amplas de um homem enfrentando o fim de sua liberdade. Nesta narrativa, o tribunal foi transformado em um palco para um drama humano que ressoava com temas universais: arrependimento, redenção e a inexorável passagem do tempo. Os procedimentos legais, embora ostensivamente sobre as transgressões de um homem, vieram a simbolizar a luta eterna entre nossos eus passados e a possibilidade de mudança. No meio de toda a controvérsia, as reflexões pessoais de Tyson começaram a surgir como um tema central. Sua voz, uma vez trovejante na arena de boxe, agora carregava o peso suave da introspecção. Não tenho ilusões sobre o custo do meu passado, ele disse durante uma de suas últimas entrevistas. Cada momento, cada decisão me trouxe aqui, e agora aceito as consequências de uma vida vivida sem hesitação. Mas mesmo ao enfrentar esta sentença, mantenho a esperança de que minha jornada possa inspirar outros a buscar perdão, aprender com seus erros e encontrar um caminho à frente, mesmo nos momentos mais sombrios. Suas palavras, desprovidas dos artifícios da celebridade, ressoaram profundamente com uma geração que há muito admirava sua força e lidava com suas próprias imperfeições. À medida que a narrativa se desenrolava, comentaristas culturais começaram a refletir sobre as implicações sociais mais amplas da sentença de Tyson. Eles argumentaram que sua história era um microcosmo de uma experiência humana maior, marcada pela constante tensão entre transgressões passadas e a possibilidade de redenção. Em uma série de ensaios apaixonados e discussões televisionadas, especialistas afirmaram que todo indivíduo, independentemente de sua persona pública, deve eventualmente confrontar o peso cumulativo de suas escolhas. O caso de Tyson, conforme dramatizado nesta narrativa, serviu como uma poderosa alegoria para a condição humana, um lembrete de que ninguém pode fugir das consequências de suas ações. Indefinidamente, por trás das manchetes sensacionalistas e das cenas dramáticas no tribunal, permaneceu uma corrente subterrânea de esperança, uma crença de que, mesmo diante de um julgamento insuperável, há espaço para crescimento pessoal e transformação. A jornada de Tyson, com toda a sua dor e complexidade, foi reinterpretada como uma narrativa de resiliência. Suas admissões de arrependimento não eram simples confissões de erros passados. Elas também eram um chamado à ação para qualquer pessoa que já tropeçou no tumultuado caminho da vida. Quero que as pessoas saibam que não importa quão pesado possa parecer o fardo, sempre há uma chance de reconstruir, de redescobrir a força interior e de seguir em frente com uma compreensão mais clara do que realmente importa. Ele explicou em um de seus momentos mais sinceros. Na esteira da sentença, a sociedade ficou para lidar com questões que transcendiam questões legais. Qual é a medida de uma vida? Como equilibrar as balanças da justiça quando confrontados com todo o espectro da imperfeição humana? O veredito fictício de Tyson, embora absoluto em sua finalidade legal, desencadeou um diálogo mais amplo sobre a natureza do perdão e da responsabilidade. Ele nos forçou a confrontar verdades desconfortáveis sobre a maneira como celebramos nossos heróis, reconhecendo que até aqueles que reverenciamos não são imunes às consequências de suas ações. Esse discurso, embora nascido de uma narrativa dramática,
ecoou profundamente nos corações de muitos que lutaram com suas próprias transgressões passadas, à medida que os dias se transformaram em meses e o fervor do momento começou a se aquietar em reflexões silenciosas. O legado da vida de Tyson assumiu novas dimensões. Sua história, nesta versão reimaginada, não era definida apenas por uma vida de triunfos ou por uma sentença final de confinamento. Era uma narrativa que desafiava a própria essência do que significa ser humano, um mosaico de vitórias brilhantes, fracassos lancinantes e a busca perpétua por significado em um universo aparentemente indiferente. O drama no tribunal, por mais cativante que fosse em sua imediatidade, foi, afinal, um microcosmo da luta eterna entre esperança e desespero, uma luta que cada pessoa, independentemente de sua posição na vida, deve navegar. Em momentos privados, longe dos olhos do público, Tyson continuou a refletir sobre o caminho que o levou a essa encruzilhada. Sentado na quieta solidão de sua nova realidade, ele revisitou as memórias de uma vida vivida em alta velocidade, a exaltação de uma vitória conquistada com esforço, o peso esmagador de uma derrota e os incontáveis momentos que definiram sua jornada. Não há como escapar do passado, ele refletiu em uma conversa com um amigo próximo, mas é na nossa aceitação dele que encontramos a força para forjar um novo futuro. Essas reflexões, íntimas e desarmadas, ofereceram um vislumbre da alma de um homem que se tornou um testemunho vivo da ideia de que todo fim é, à sua maneira, um começo. Nessa intrincada tapeçaria de memórias, arrependimentos e frágeis esperanças, a sentença de Mike Tyson por toda a vida tornou-se um símbolo, uma dramática marca de pontuação no final de um capítulo e o prelúdio incerto de outro. Sua vida, conforme contada nesta narrativa, não era simplesmente uma coleção de erros, mas sim uma interação complexa de luz e sombra. Embora o veredito no tribunal tenha sido definitivo, ele não apagou os anos de luta, triunfo e transformação que haviam definido sua existência. Pelo contrário, expôs a verdade fundamental de que toda a vida é uma obra em progresso, de que até os mais celebrados entre nós são capazes tanto de brilho quanto de erro. À medida que a narrativa percorria debates públicos, reflexões pessoais e análises na mídia, um tema predominante permaneceu claro. A história de Mike Tyson, fictícia como pode ser, serviu como um espelho para nossas próprias vidas. Ela nos lembrou que o caminho para a redenção é frequentemente pavimentado com dificuldades, que a responsabilidade não é inimiga do crescimento, mas seu catalisador. A vida que Tyson viveu, repleta de momentos de triunfo explosivo e silencioso desespero, tornou-se uma parábola da experiência humana, uma história cautelosa, mas, no fim das contas, esperançosa sobre a necessidade de enfrentar os próprios demônios e abraçar a possibilidade de mudança. Em última análise, o julgamento sensacionalista e a sentença consequente não são apenas uma narrativa da queda de um homem. Eles são um convite à reflexão sobre as escolhas que fazemos todos os dias, sobre as maneiras pelas quais nosso passado nos define, mas não nos confina. Através da lente dessa conta fictícia, somos instados a considerar o poder transformador da introspecção, a importância de confrontar nossas imperfeições e a inegável verdade de que cada fim carrega dentro de si as sementes de um novo começo. A jornada de Mike Tyson, com toda a sua turbulência e complexidade, é um lembrete de que, embora o destino possa nos dar uma mão cruel, é nossa resposta aos desafios da vida que define nosso legado. No silêncio após o veredito, à medida que os ecos do tribunal lentamente se dissipavam na memória, a história de Tyson permaneceu como uma narrativa vívida e poderosa. Uma narrativa que transcendeu os limites de um único julgamento ou sentença. Era a história de um homem que viveu intensamente e amou profundamente, que alcançou alturas inimagináveis e despencou nos abismos do arrependimento. E nessa dualidade residia uma verdade universal, que toda vida, por mais extraordinária que seja, é marcada por momentos de glória e dor, de redenção e remorso. Assim, a sentença fictícia de Mike Tyson para a prisão perpétua surge como um emblema dramático de responsabilidade, um lembrete contundente de que as escolhas que fazemos, tanto sob os holofotes do público, quanto nas sombras da solidão pessoal, ecoam muito além do momento imediato. É um chamado para examinar nossas vidas com honestidade, enfrentar as cicatrizes deixadas pela história
e entender que, embora nosso passado possa nos moldar, ele não tem a palavra final sobre quem podemos nos tornar. Como o próprio Tyson expressou certa vez em uma confissão crua e reflexiva: todos os dias são uma lição, e cada momento oferece uma chance de mudança. Espero que minha história, por mais trágica ou tumultuada que seja, possa ser um farol para aqueles que ainda acreditam na possibilidade de um novo amanhecer. No final, essa narrativa dramatizada não trata apenas de punição ou retaliação. Refere-se à busca eterna por significado em um mundo que é tão implacável quanto belo. Trata-se de entender que cada momento, por mais carregado de arrependimento que seja, é uma oportunidade para nos redefinirmos e forjar um futuro que seja digno das lições do passado. E nesse espírito, enquanto o capítulo fictício da vida de Mike Tyson chega ao fim, ficamos com um lembrete comovente de que, mesmo diante de uma sentença irreversível, o espírito humano pode continuar a aspirar, aprender e, no final das contas, renascer. Essa saga fictícia, imersa em drama e carregada de emoção crua, convida-nos a olhar além dos títulos e do sensacionalismo. Pede-nos que reflitamos sobre verdades mais profundas que jazem sob a superfície. Uma jornada ao coração de um homem que, apesar de enfrentar uma vida inteira de consequências por suas ações, permanece um símbolo tanto da fragilidade quanto da resiliência da alma humana. Sua história, conforme se desenrola nessa releitura imaginativa, não é uma condenação, mas antes uma exploração do intrincado interjogo entre destino, escolha e a possibilidade de redenção. Em um mundo onde cada decisão escreve uma linha na história de nossas vidas, a sentença fictícia de Mike Tyson torna-se uma poderosa alegoria para as escolhas que todos devemos fazer. Desafia-nos a pesar o passado contra o futuro, a entender que a gravidade de nossas ações pode servir tanto como um fardo quanto como um catalisador para a transformação. E enquanto ponderamos as lições embutidas nessa narrativa, somos lembrados de que até as figuras mais formidáveis entre nós, não. Além do alcance da mudança, uma verdade que ressoa com qualquer pessoa que já ousou sonhar com um amanhã melhor. Em última análise, este relato se ergue como um tributo ao poder duradouro da redenção. É uma história que transcende os limites de um veredito judicial, adentrando as profundezas da nossa experiência humana compartilhada. Mike Tyson, nesta versão ficcional, encarna a luta entre nossas aspirações mais altas e nossos arrependimentos mais assombrosos. E embora a sentença proferida nesta narrativa dramatizada possa parecer definitiva, é evidente que a verdadeira medida de uma pessoa não está apenas em seus erros passados, mas na coragem de enfrentá-los, aprender com eles e buscar criar um legado que seja tanto sobre resiliência quanto sobre arrependimento. Neste capítulo final da nossa narrativa fictícia, ao encerrarmos o livro de uma história repleta de controvérsia, reflexão e emoção crua, ficamos com uma verdade inegável, que cada vida é um mosaico de momentos, alguns brilhantes e outros sombrios, todos os quais contribuem para a rica tapeçaria da nossa existência. A jornada de Mike Tyson, com seus momentos de glória estonteante e quedas devastadoras, serve como um lembrete de que, embora o passado possa projetar uma longa sombra, ele não precisa ditar o futuro, pois em todo fim reside a promessa de um novo começo, uma chance de se erguer, reconstruir e, por fim, encontrar redenção na busca incansável de uma versão melhor de si mesmo. E assim, à medida que os ecos deste julgamento fictício desvanecem-se na memória, somos chamados a refletir sobre nossas próprias vidas, abraçar nossas imperfeições e entender que o poder de mudar, crescer e trilhar um novo caminho é um dom que reside dentro de todos nós. Esta história dramatizada de um homem enfrentando uma sentença irreversível não é apenas uma narrativa de queda, é uma história de esperança, do espírito implacável da redenção e da busca eterna por encontrar luz, mesmo nos momentos mais sombrios. Neste universo reimaginado, onde cada instante de triunfo e cada episódio de arrependimento convergem para formar uma narrativa singular e inesquecível, o legado de Mike Tyson é redefinido. Torna-se um símbolo poderoso da complexa dança entre destino e livre-arbítrio, um lembrete de que, por mais pesado que seja o fardo do nosso passado, sempre há o potencial de renascer, encontrar significado em nossos erros e, por fim, abraçar a possibilidade de transformação. E nessa possibilidade,
reside a verdadeira essência do que significa ser humano. Esta é a história de uma vida vivida à beira do precipício, uma vida que agora completou seu ciclo, uma narrativa que ousa perguntar: qual é o custo da grandeza e a redenção pode realmente ser reconquistada? Através de cada provação, cada lágrima e cada momento de verdade desprotegida, a história nos lembra que, embora o julgamento possa ser rápido e inflexível, o coração humano é capaz de renovação infinita. E à medida que as linhas finais desta conta fictícia são escritas, somos deixados a ponderar a profunda mensagem de que, mesmo diante de um destino imutável, a centelha da esperança e a promessa de mudança permanece inabalada. Ao encerrar esta saga dramatizada, que se estende pelos contornos do triunfo e da tragédia, convida-nos a olhar para dentro, a entender que cada escolha que fazemos é um traço de pincel na tela do nosso destino. A sentença fictícia de Mike Tyson à prisão perpétua não é meramente um veredito, é um chamado claro para reconhecer nosso passado, aceitar nosso presente e abraçar as infinitas possibilidades do nosso futuro. Pois, no final, não é a sentença que nos define, mas a coragem com que nos levantamos após cada queda, a determinação com que buscamos perdão e a crença inabalável de que todo fim é, de fato, o início de algo novo.